Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser bem curtinho, acredito eu, e vai ser pra tentar convencer vocês que não estão no Cubase a migrar pro Cubase. Brincadeira à parte, eu vou mostrar um instrumento que eu recentemente descobri, recentemente assim não, né? Há algum tempo, né? Mas não foi tipo de imediato quando eu migrei pro Cubase que eu descobri ele, mas que eu venho usando bastante assim nas minhas últimas produções e acredito que ajuda muito, ele é muito eficiente, como eu vou mostrar pra vocês, serve pra muita coisa e dá totalmente uma característica única, digamos assim, pro som, né? Ajuda muito e muito mesmo na criatividade, pra fazer N coisas, né? Vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes ali no vídeo. Bom, antes disso, os recadinhos aí, né? Pra quem quiser apoiar o canal, tem como vocês adquirirem alguns pacotes de samples aí, presets que estão na descrição, ou tornar-se um membro aqui do canal, mesmo no YouTube ou no Patreon. Todos os links estão na descrição, certo? E também a maneira mais simples de ajudar aqui e fazer com que esse vídeo chegue pra mais gente, né? O canal também, e possa ajudar mais pessoas, é simplesmente clicar no like, o botãozinho aí embaixo, isso me ajuda bastante. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar ligado aos próximos vídeos, certo, galera? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, então bora lá, galera. Bem simplesinho aqui o Loop Mesh, vou mostrar pra vocês. Quem já acompanhou os outros vídeos aí, né, principalmente da série de Workflow, viu usando ele algumas vezes. Eu separei aqui alguns momentos pra usar, né, vocês vão ver como ele é muito interessante, como a partir disso você pode fazer várias coisas, né, como ele vai, tipo, meio que abrir um leque de possibilidades, assim, digamos, pra vocês desenvolverem a track de vocês, né? Porque a partir dele você pode pegar, gravar, automar ele, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês. E com isso criar diferentes possibilidades, né? E meio que esticar, né? Durante a track, criar momentos novos, né? Pro som de vocês. Bom, primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, pra quem não conhece. Esse aqui é o Loop Mesh. Ele é bem simples, como vocês podem ver. O que vocês precisam ter mais ou menos noção aqui é que ele sempre vai funcionar em relação ao grid, né? Então aqui vocês conseguem ver que ele vai dividindo, né? Então aqui quanto mais rápido for, maior vai ser a divisão que ele vai fazer e o jeito que ele vai trabalhar o sample, né? O pedaço de áudio ali que ele tiver fazendo o slide, né? E, bom, e aí eu vou mostrar aqui pra vocês uma tabelinha aqui, né? Do próprio site da Steinberg pra esclarecer, né? Mostrar melhor o que são esses parâmetros aqui. Bom, galera, então vamos lá. Na página da Steinberg aqui, falando do Loop Mesh FX, tem então Quantize Note, igual eu falei ali, né, que vai fazer os slides e todos os efeitos de acordo com o grid que tiver ali, né, com essa divisão das notas. Aí, beleza. Backspin, que vai emular, tipo, uma virada do toca-disco, assim, né, Reverse, ele vai dar só reverse simples no sample. Tape Start, vai dar esse, tipo, como se fosse um speed up no slice que tiver ali. Scratch, sem muito segredo. Slow Down, também sem muito segredo. Tape Stop, então vocês vão ver que ele dá aquela travadinha, né? Tem dois tipos de Tape Stop, um pouco mais forte e um pouco mais devagar. Os Stutters, né? Que são as quebradas, né? Os repiques ali, né? As travadas que ele vai acabar dando de acordo com o grid que tá ali marcado, né? Quantize Note que vocês viram. Slur, que ele vai dar um stretch, então, de acordo com o tempo também ali, que é bem interessante. Cycle, que é basicamente um loop, que você pode definir ali o ciclo do loop. Staccato, né, que ele vai dar uma encurtada na nota. E o mute. Então, muito simples, né, como vocês viram. Estamos aqui de volta com o Loop Mesh. E, bom, eu separei alguns trechos aqui para vocês, para simplificar para vocês, né. Então, vamos ver se vocês já entenderam isso aqui. Vocês viram os parâmetros. É muito simples, também muito melhor, muito mais fácil vocês verem na prática, né. Então, bom, o que eu fiz aqui? Nesse primeiro exemplo, eu coloquei ele no grupo do kick baixo, né? Então eu vou ter ele aqui no kick e no baixo junto, né? Já aproveitando o kick baixo que a gente fez nos últimos vídeos. Quem não viu, eu vou deixar o card aí dos dois, né? Passando, para vocês verem. E botei um no loop de bateria e também botei um nesse sample aqui para vocês verem como dá para alcançar vários resultados diferentes, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, tá aqui no kick baixo, então vamos solar ele aqui, e aí eu vou mostrar pra vocês alguns exemplos, né, então por exemplo, vou deixar com essa nota quantizada, com essa quantização aqui, e na verdade vou passando por elas pra vocês verem como é que ele altera, né, então basicamente seria isso, vamos soltar o kick baixo e a gente vai mudando.
Bom, galera, então vocês viram como tem muitas possibilidades ali, né, você viu como foram vários trechos, né, e como, por exemplo, você pode pegar e utilizar ele durante todo o arranjo, né, imagina, você pode criar momentos com isso, porque ele pode ser facilmente automado, né, então eu vou mostrar um exemplo aqui pra vocês. O negócio que vocês têm que se atentar, quando vocês estiverem automando, é que, por exemplo, ele grava de acordo com o quantize que tá aqui, né. Então se você, for alterar, né, isso, vai ter que fazer uma outra automação do quantize para que seja ativado, né, o stutter ou reverse ou qualquer um dos parâmetros aqui com o quantize que você queira ali no caso, né. Então você tem que só se atentar a isso, mas muito fácil de automar e vocês vão ver, por exemplo, que você cria momentos, né, tipo, eu tô deixando só no loop aqui para exemplificar, fazer uma automação curtinha, mas vai dar para vocês entenderem muito fácil. Então olha lá. Gravei umas aqui, né, então vocês viram que, por exemplo, quando eu mudei ali o size, né, aqui, você vê, em teoria os parâmetros continuam na mesma linha, né, cada um aqui, né, conforme você pode fazer na mão também, né, obviamente você vai mudando, tá vendo, slur, stutter e tal, então você consegue fazer isso aqui na mão, e aí só que você vê que ele faz uma automação nova aqui no caso, quando você mexe o grid, né, então muito fácil de trabalhar com ele assim. Então, galera, uma coisa que é bem interessante, na verdade, também, que eu vi há pouco tempo, assim, na verdade, não tinha me atentado, né? É que, por exemplo, se você for aqui, você tem as notinhas ali, né, marcando. Então, ali, Fá2, né, que seria na segunda oitava, aí Fá sustenido, Sol, você vê que ele meio que segue o teclado, né? Então, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, enfim. Então, ele tem, se você não quiser pegar e ficar gravando assim, apertando o botão ali no caso, tem um jeito de fazer também que é bem interessante, que é através do MIDI, né? Você pode pegar e ligar a controladora para tocar o Loop Mesh. E é bem simples, na verdade. Você precisa tipo, ter um canal MIDI aqui embaixo. Você abre o canal MIDI aqui no Cubase, né, no caso, e aí você vai precisar interessar ele aqui pro Loop Mesh do grupo, né? Então KB aqui, que é nosso grupo, Loop Mesh FX, MIDI in. E aí, vocês vão quando eu toco aqui a partir da segunda oitava, né, que ele vai tocando ali também. O detalhe é que, por exemplo, você não vai automar aqui na linha de automação qual você faz quando você sai clicando nele ali, né, com o W ligado. A única diferença que você vai ter que fazer é você pegar e gravar o canal MIDI, né? Então, quando você gravar esse canal MIDI, você vai tocar, e aí, no momento que ele tocar, obviamente, ele vai mudar o loop mesh também, né? Então, é um jeito bem interessante, e aí depois você vai ter que só bouncear no caso, né? Porque mesmo com a automação ali, eu recomendo sempre acabar bounceando para ajustar, para ficar mais fácil a vida ali na hora de editar, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona mais ou menos ele tocando. Então fica uma maneira assim mais orgânica de você trabalhar ali, né? E você vai ter o MIDI direitinho aqui. E, bom, aí no caso você precisa dar uma quantizada nele, ajustar certinho onde vocês vão querer que ele toque, né? E aí está feito, né? Então vamos lá, só ajeitar aqui, vamos testar sem muito segredo. Bem simples, né, galera? Seguindo em frente, então, esse é um exemplo com kick baixo, como eu disse, para vocês fazerem muitas coisas ali, muitas viradas. Agora, o outro exemplo que eu vou dar pra vocês é com a bateria, né? Então você vê como é muito interessante usar ele na bateria, por quê? Porque você consegue fazer, se você deixar gravando, né, fazer vários takes e regravar, né, fazer uns bounces, você consegue pegar do mesmo loop, você consegue fazer partes novas, né, loops novos com o próprio loop mesh, né? Então eu vou exemplificar aqui pra vocês. Então vamos no loop mesh dele aqui. Tá aqui ele, o loop é esse aqui, vamos ouvir.
Bem simples, né, galera? Então vamos ver, ó, vou deixar uma quantização aqui, e vocês vão ver o tanto de possibilidades que gera a partir desse loop, ou seja, se eu pegasse e gravasse esse loop, né, tipo, gravasse o loop mesh, eu tomasse ele e bounceasse esse pedaço novo, eu teria um groove novo a partir do mesmo loop, né? Então vamos lá. Bom, são algumas possibilidades ali, obviamente também, né, pra como tudo você pode pegar e fazer isso na mão, né, mas ele é super intuitivo e super versátil, né, e alguns efeitos dele são muito, muito interessantes. E, bom, acho que deu pra vocês pegarem bem a ideia desse aí. E pra finalizar, né, também, a gente tem ele na voz aqui, na verdade, esse sample de voz aqui que eu peguei, ele é alguém fazendo, tipo, quase aqueles yodeling, acho, se não me engano, né, vamos ver. Dum diddly dumpty dee daddle diddly dumpty da dee daddle diddle daddle diddly daddle da dum diddly doodle doodle daddle diddly daddle da diddly 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 dumpty da dee dee diddly dumpty dee dum diddly diddle doodle da dum diddly dumpty dee daddle diddly dumpty da dee daddle diddle daddle diddly. Bem interessante, né, e bom, dá pra pegar e fatiar ele, usar ele de N maneiras, né. Então, vamos pegar e vamos usar um exemplozinho aqui no Loop Mesh também pra vocês verem como é que fica, e como ele modifica bastante também, né. Então vamos lá. Diddly daddle da dum diddly doodle doodle daddle diddly daddle da diddly diddly doodle dee dee diddle doodle dee daddle diddly dum. Bem interessante, né. Então, bom, agora eu vou pegar e vou fazer um mini mix de tudo aqui, vou tacar Loop Mesh em tudo, né, e vamos ver como é que fica. A few moments later. Bom, galera, então vamos lá. Como vocês podem ver, eu fiz algumas automações aqui no grupo aqui embaixo, algumas na bateria e algumas na voz, e ficou mais ou menos assim, ó. Bom, galera, bem simples, bem interessante, né, agora imagina isso separado em vários takes, né, isso é só dentro de um loop ali de 8 compassos, né, então isso poderia ser feito durante muito tempo, bem dividido, né. Então, bom, fica aí a ideia pra vocês, né, espero que vocês tenham entendido o Loop Mesh.
Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ficado claro como funciona ali, né? O que dá pra fazer com ele, como ele é simples de utilizar e a maneira criativa que ele pode ajudar, né? No desenvolvimento da track. Principalmente nessas partes de fazer os pedacinhos, assim, de momentos diferentes que você pode encaixar em diferentes ocasiões, né? Pra fazer viradas, momentos diferentes pra sua track. Obviamente, se você juntar isso com filtros e alguns outros efeitos, delays, enfim, vai dar ainda mais uma textura nova, né? Mais uma maneira diferente, né? Uma coisa diferente, né? Uma característica inusitada para o som de vocês, que é o que, assim, na minha opinião, ajuda bastante a deixar a track um pouco mais original e diversificada, né? E fugir um pouco assim da mesmice, né? Bom. Como eu disse, espero que vocês tenham gostado, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Como eu disse no meio do vídeo também, se vocês souberem algum plugin que faça algo parecido com o Loop Mesh assim também, vocês me avisam aí que eu posso trazer um vídeo pra vocês. E, bom, vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.